Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseiro, eu sou o professor Thiago Gomes. Seja bem-vindo à resolução do segundo simulado para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais com foco na banca Selecom. Então, vem comigo para a resolução. Questão 1. Seja m sobre n a fração irredutível que representa a dízima periódica, a soma de m mais n equivale a. Então, nós temos uma dízima periódica onde vamos transformá-la em uma fração irredutível. Eu vou colocar aqui o bisuzão, se você não estudou essa parte de frações, pois a banca tem cobrado. Então, nós vamos aqui até o 121. Então, vamos até o 121, que é justamente o número formado por todos os algarismos que se encontram após a vírgula até o término do período. Então, o período vai terminar aqui no 21, porque é o 21 que está se repetindo. E entre ele tem aqui o 0,1. Então, vamos colocar 121 menos 1 dividido. Como aqui eu tenho duas casas, né? O 21 tem duas casas, você vai colocar dois 9. E como o antiperíodo, que representa aqui o 0,1, tem duas casas também, você vai colocar dois zeros. Então, você ficou com 120 sobre 9.900, 0 vai com 0. Nós temos agora 12 por 990, onde a gente vai simplificar. Primeiro eu vou simplificar por 4, 12 por 4 dá 3. Melhor, vou simplificar por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 990 dividido por 3, 330. Aí agora dá para simplificar mais um pouquinho, vou simplificar por 2. Vai ficar 2, 4 dividido por 2 dá 2 e 330 por 2, 165. Como ele quer a soma, 2 mais 165, 167. Letra A. Segunda questão. Em uma caixa foram colocados 16 cartões, sendo 10 coloridos de amarelo. Então, eu tenho 16 cartões. Vou colocar aqui o total. Total igual a 16 cartões. 10 são amarelos. E o restante dos cartões coloridos de vermelho. Então, já sei que eu tenho 6 vermelhos. A fração irredutível, que representa a razão entre a quantidade de cartões vermelhos e o total de cartões nessa caixa, nessa ordem é de. Então, é o cartões vermelhos sobre o total. Vermelhos eu tenho 6 e o total eu tenho 16. Fração irredutível. Então, vou simplificar aqui por 2. Em cima vai ficar 3. 6 dividido por 2 dá 3. E 16 dividido por 2 dá 8. Então, eu tenho 3 oitavos. Alternativa correta, letra C. Questão 3. Todo advogado é formado. Nenhum formado usa celular. Pode-se concluir que sempre que você tiver o todo de nenhum, comece pelo nenhum. Então aqui eu tenho que nenhum formado usa celular. Então você coloca os dois conjuntos. O conjunto dos formados e o conjunto das pessoas que usam celular. Aqui eu tenho que todo advogado é formado. Então todo advogado vai estar aqui dentro desse grupo. Vou colocar assim, ADV. Algum advogado usa celular? Não, porque estão em conjuntos disjuntos. Algum advogado não é formado? Também não, porque ele fala que todo advogado é formado. Algum formado usa celular? Aqui ele fala que nenhum formado usa celular. E pode haver formado que não é advogado. Isso sim pode acontecer, que é justamente essa região. Eu posso ter pessoas que são formadas, mas que não são advogados. Então, a alternativa correta da questão, letra D. Questão 4. Ao comprar um eletrônico à vista, Jorge obteve 32% de desconto. Qual era o preço original do eletrônico, sabendo que com o desconto Jorge pagou um valor total de R$ 2.057? Então nós temos aqui, como ele teve 32%, esse valor corresponde a 68%. Queremos o preço original. Quem que é o preço original? 100%. Então nós vamos encontrar nosso 100%, considerando que 68% corresponde a 2.057. 68x vai ser igual a 205.700, estou multiplicando aqui cruzado, e o nosso x vai ser 205.700 dividido por 68. Aqui nós vamos encontrar 3.025 e a minha sugestão, treina essa divisão. Essa eu não vou fazer porque eu gostaria que você treinasse. Alternativa correta, letra C. Questão 5. João leu um livro em 4 dias. No primeiro dia, leu 30% do total de páginas do livro. No segundo dia, ele leu 40% do que ficou faltando após o primeiro dia. No terceiro dia, João leu 60% do que faltava após o segundo dia. No quarto dia, ele leu o restante. Em qual dia João leu o maior número de páginas? Então, nessa questão aqui, não tem o valor da quantidade de páginas. Ou você vai chamar de x, ou você vai criar um valor hipotético. Como você tem várias porcentagens, o que é que eu dou de dica? Use o valor 1000, que vai ser bem fácil você fazer a questão. Então a gente vai considerar que tem 1000 páginas, considerei 1000 e vou usar essas porcentagens. Primeiro dia, segundo, terceiro e quarto. No primeiro dia ele leu 30%. 30% de 1000 vai ser 300. Só você multiplicar aí o 30 sobre 100 vezes o 1000, vai encontrar aqui 300. 30 vezes 10, opa, aqui é vezes 1000. 30 vezes 10, 300. O que ficou faltando? 700. Se ele já leu 300, faltam 700. Então, no segundo dia, ele leu 40% do que ficou faltando. Então, você vai multiplicar
por 40 sobre 100. 700 vezes 40% vai dar 280. Já marca aqui 280. No terceiro dia, João leu 60% do que faltava após o segundo dia. Então, após o segundo dia, ele já leu aqui 580. Está faltando 420. Então, 420 vezes 60%. 0 vai com 0, 0 vai com 0. 6 vezes 42, 252. Então, aqui no terceiro dia, ele leu 252 páginas. Como o total que eu considerei foi 1000, quanto é que está faltando aqui para 1000? 168. Qual é o dia que ele leu mais páginas? Primeiro dia, letra A. Questão 6. Em um concurso realizado em uma padaria, foram selecionados 30 clientes para degustarem 2 novos sabores de torta, açaí e gengibre. Dos 30 clientes, 17 gostaram do sabor açaí e apenas 5 gostaram do sabor gengibre. De acordo com a situação, qual seria o número mínimo de pessoas que não gostaram de nenhum dos 2 novos sabores? Então você tem aqui os 2 sabores, a gente vai colocar como açaí e gengibre, e temos a parte que ele quer, que é a parte que não gostou de nenhum, que eu vou chamar aqui de X. E o total de pessoas, o total de clientes aqui no caso são 30 clientes. Beleza, são 30 clientes, eu tenho uma informação que é a informação mais importante da questão, que apenas 5 gostaram do sabor gengibre. Então você vai colocar apenas aqui 5. Como eu sei que 17 gostaram de açaí, então toda essa região, os que gostam só de açaí e os que gostam dos 2, correspondem a 17 pessoas. Como você tem 17 com mais 5 dando 22, 30 menos 22 vai ter 8. Então você tem aí um número mínimo de 8 pessoas que não gostam de nenhum dos 2 novos sabores. A alternativa correta, a letra D. Questão 7. Considere a seguinte sentença. Se participei do curso de capacitação, então serei promovido no meu emprego. Uma afirmação logicamente equivalente a essa sentença será: então, como nós queremos a equivalência, primeira coisa é determinar qual é o conectivo. O conectivo aqui é o condicional, é o se então. Então, temos uma proposição do tipo se P, então Q, e que admite 2 tipos de equivalência. Nós temos a equivalência pela disjunção e temos a equivalência pela contrapositiva. Você aplica as 2 equivalências e procura nas alternativas qual das 2 apareceu. Então, fazendo as 2 equivalências, fazendo a primeira aqui pela disjunção, nós vamos eliminar o se então, ele vai sair, vai dar origem aqui ao ou, e você vai negar a primeira parte. Então, vai ficar: não participei do curso de capacitação ou serei promovido no meu emprego. Então, está aqui essa opção. E depois você vai fazer a contrapositiva. Como é que é a contrapositiva? Você vai inverter ambas as proposições e vai negar. Então, no caso aqui vai ficar: não serei promovido. Se não serei promovido no meu emprego, porque ele vai passar com o não, então não participei do curso de capacitação. Então, vai jogar o não também. Não participei do curso de capacitação. Vamos ficar com essa opção. Essa opção ela aparece aqui na letra D. Se não fui promovido no meu emprego, então não participei do curso de capacitação. Note que houve a inversão e ambas as proposições foram negadas. Questão 8. Considere os conjuntos A, B e C abaixo. Dentre as alternativas de representação gráfica destes conjuntos, assinale aquela correta que pode corresponder ao conjunto acima. Então, se ele te deu 3 conjuntos, a primeira coisa é observar se tem intersecção entre os 3. Como é que eu vejo se tem ou não intersecção entre os 3? Se tiver um elemento que tem todos um elemento em comum, que no caso aqui vai ser o B, nós vamos ter intersecção entre os 3 conjuntos. Então, significa que nossa alternativa correta vai ser a letra C. O B estaria aqui, esse Bzinho ele aparece nos 3 conjuntos. Depois eu tenho intersecção entre A e B, que é o elemento C ele estaria aqui. Intersecção entre apenas A e B. Temos o elemento A, que faz intersecção entre A e C, e aí eu tenho os elementos que sobraram em cada conjunto, que no caso aqui seria o D, no B eu tenho S, Y, K e W, no C eu vou ter o R, tem um S aqui que faz intersecção entre os dois, né? O S ele faz intersecção entre o B e o C. Já coloquei ele aqui na intersecção. E no C eu tenho o R, T e Q. Preencheu aqui certinho. Alternativa correta da questão, letra C. Questão 9. Na figura a seguir, o diagrama A e o diagrama B representam, respectivamente, o conjunto das crianças cujos pais são divorciados e o conjunto das crianças com 7 anos de idade matriculadas em uma escola. Considerando que apenas a parte sombreada seja vazia, então aqui, essa parte aqui não tem nenhum elemento, ou seja, A menos B igual a 0, pode-se concluir corretamente que, quando isso acontecer, quando a área da intersecção for a única área que tem elemento, você pode desenhar o diagrama assim. Aqui eu tenho um conjunto A e ele vai estar todo dentro do conjunto B. Então significa que todas as crianças que têm pais divorciados, elas vão ter 7 anos de idade. Mas nem todas as crianças que têm 7 anos vão ter pais divorciados. Basicamente a questão dizia isso. Aí vamos analisar as alternativas. Alguma criança cujos pais são divorciados, então ela estaria aqui dentro, não tem 7 anos de idade? Não. Toda criança cujos pais são divorciados tem 7 anos de idade. Ok, achei nossa resposta correta. A letra C. Nenhuma criança que tem 7 anos de idade tem pai divorciado. Eu posso ter aqui crianças que têm 7 anos e os pais são divorciados.
E a letra D, toda criança que tem 7 anos de idade não tem pai divorciado. É errado, eu tenho crianças que têm 7 anos e tem sim os pais divorciados, segundo a questão. A alternativa correta aqui vai ser a letra B. Questão 10. Se Rúbia não é psicóloga, então Tereza é dentista. Se Rúbia é psicóloga, então Marta não é médica. Ora, Marta é médica, assim. Então aqui nós temos uma questão de implicação lógica, temos duas proposições compostas do tipo condicional e uma proposição simples. Essas proposições todas são verdadeiras. Então você vai colocar um Vzinho aqui, vai usar aqui o valor lógico dessa proposição, Marta é médica, para começar a encontrar o valor lógico das demais proposições. Então quando eu digo aqui que Marta não é médica, eu tenho uma proposição simples falsa. Qual é o valor lógico de Rúbia é psicóloga? Eu preciso colocar um valor lógico que na condicional, quando eu juntar o valor lógico que eu vou colocar aqui com o falso, tem que dar verdadeiro. Então que valor lógico é esse? É falso. Se eu colocar falso com falso, falso na primeira proposição, falso na segunda proposição, o resultado lógico na minha condicional vai ser verdadeiro. Então já sei que Rúbia não é psicóloga. Então quando eu substituo aqui Rúbia não é psicóloga, eu vou ter que colocar que é verdadeiro. Qual é o valor lógico de Tereza é dentista? Então eu tenho a primeira parte aqui verdadeira, eu tenho que colocar verdadeiro para que o resultado continue sendo verdadeiro. Então já sei quais são as minhas verdades. As minhas verdades são: Rúbia não é psicóloga, Tereza é dentista e Marta é médica. Aí com essas verdades eu vou analisar aqui as alternativas. Tereza é dentista? Tereza é dentista. Então já achei a minha alternativa, posso marcar. Em todas as outras vai dar um resultado falso. Olha só, Rúbia é psicóloga? Não, Rúbia não é psicóloga. Então, quando eu digo que Rúbia é psicóloga, eu estou colocando algo que é falso. Ou Marta não é médica. No começo a gente viu que Marta é médica. Então, falso com falso. Quando eu olho aqui na minha disjunção, que é o ou, falso com falso, qual é o resultado lógico? Falso. Então, não seria essa a minha alternativa. Rúbia é psicóloga, eu já sei que é falso. Também não vou marcar. Rúbia não é psicóloga, é algo verdadeiro, só que aqui eu tenho um i. Quando eu coloco que Tereza não é dentista, é falso, aí eu vou olhar lá na minha conjunção que verdadeiro com falso dá um resultado falso. Então aqui seria falso também. A alternativa correta da questão, letra A. Questão 11. Um agente de saúde decidiu visitar todos os pacientes de uma unidade cuja inicial de seus nomes é a próxima letra da sequência lógica. Nessas circunstâncias, o nome de um dos pacientes que esse agente deve visitar é... Então nós temos uma sequência lógica com letras, a gente vai colocar todas as letras do alfabeto, vai marcar essas letras, eu tenho aqui A, C, F, J e o O. Qual é a relação que nós temos? Aqui pulou uma letra, depois pulou duas letras, 3, 4, e o nosso próximo salto vai ter que pular quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então vamos pular 5 letras e vamos chegar aqui na casa onde tem o U. O próximo paciente que ele deve visitar vai ser a Úrsula. Questão 12. Dada a sequência de números a seguir, assinale a alternativa que apresenta o sétimo elemento. Então ele quer saber aqui quem é esse carinha, o sétimo elemento. Do 1 para o 3 nós tivemos um aumento de 2, depois nós aumentamos aqui mais 4, mais 8, mais 16, então o que que nós notamos? Que sempre está dobrando esse valor do aumento, então o próximo número vai ter que somar com 32, que no caso vai dar 63, e depois nós vamos somar com 64 e chegamos ao nosso resultado de 127. Alternativa correta da questão, letra A. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções, que não tenha ficado nenhuma dúvida e que você faça uma excelente prova no teu concurso da Polícia Penal de Minas Gerais e consiga sua aprovação. Até a próxima!